E essa comunidade, essa conexão com pessoas faz com que qualquer negócio que você encabece a partir disso seja forte também. Olá, eu sou a Marina Vieira, coordenadora de marketing aqui na Solids, e hoje a nossa conversa é sobre como a paixão e estratégia podem andar juntas e, quando bem conduzidas, podem transformar uma carreira em um verdadeiro império. A nossa convidada de hoje é educadora física, influenciadora, empreendedora e uma mulher de negócios que vem inspirando milhares de pessoas a assumirem aí o protagonismo das suas jornadas. Mais do que criadora de conteúdo, Carol Borba é também uma estrategista nata que sabe como transformar sonhos em realizações concretas. Carol, que prazer receber você aqui no Bate-Ponto. Prazer é todo meu, obrigada aí pela descrição, fiquei feliz. E tô feliz demais de estar aqui também, obrigada pelo convite. E a gente de poder aprender com você hoje. E para completar essa troca incrível, eu tenho a companhia da nossa CEO, Mônica Hauck, que também é movida à transformação e sabe bem como o movimento é essencial dentro e fora dos negócios. Obrigada por estar aqui hoje, Eu Mônica. que agradeço. Nossa, e hoje super especial, companhia, hoje vai ser inspiração pura, tô animada. Hoje a gente já tá querendo conversar, trocar Não figurinhas, é? ó. Pois é, sair daqui com altas dicas. Isso aí. Legal. Carol, vamos começar falando um pouquinho de você, né? Eu fiz aqui uma introdução. Você é uma mulher de negócios, é uma influenciadora, é uma pessoa que conseguiu atingir um público muito grande, mas fora das câmeras, fora do YouTube, dos treinos e do Instagram, como que você se define? Olha, eu acho que hoje, mais do que qualquer coisa, eu sou uma mãe que, na maior parte do tempo, se sente culpada por trabalhar muito e ficar muito longe. Mas, infelizmente, ônus e bônus, e a gente tenta ir equilibrando, né. Então hoje, se eu pudesse me definir em uma única palavra, seria uma mãe com bastante culpa, infelizmente. Mas é isso, porque o trabalho, ele exige bastante do nosso tempo, e eu tenho uma filha de 2 anos. Então eu demorei para ter uma filha, para querer engravidar, justamente por isso, pelo pensamento de querer consolidar minha carreira, tá ali correndo atrás, batalhando pelas minhas coisas, e a gente acha que nunca é a hora, né. Como mulher, a gente passa por por esses perrengues, né, de cabeça mesmo, de falar: "Não, agora não é a hora, eu preciso isso", é a hora que você consegue chegar ali, você quer chegar um pouco mais longe, e vai, 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 até que a idade bate na porta e eu falei: "Não, eu preciso, tem que ser agora ou". E aí, quando vem o filho, minha filha chegou no momento que eu estava no auge e eu achei que isso fosse me atrapalhar, pelo contrário, eu consegui trazer a minha filha para dentro da minha realidade e tento equilibrar muito bem. A maternidade me trouxe algo muito importante que talvez eu não tivesse antes, que é a organização. Então antes, como eu trabalho praticamente sozinha, não trabalho sozinha, eu tenho minha equipe, mas tudo depende mais de mim. Então eu fazia o quê? Eu estabeleço meus horários, se eu quiser mudar o horário eu mudo, se eu quiser mudar o dia eu mudo, eu ligo para um, falo: "Ó, não, não vai ser mais hoje, vai ser amanhã, não vai ser mais esse horário, vai ser outro horário". E hoje em dia não dá mais para fazer isso, né, porque eu tenho o meu compromisso com ela, com a minha filha. E esse compromisso é um compromisso que pesa lá dentro, né. Então consegui organizar melhor a minha rotina de trabalho, inclusive, depois da maternidade, então isso também foi muito positivo. Ô Carol, só falando é porque essa culpa a gente conhece bem, A né. gente conhece. Mas sabe o que é legal? Contando porque, assim, essa idade de 2 anos é uma delícia e é a idade onde a gente mais se cobra, né, de presença e tudo. E realmente a gente tem que fazer de tudo para estar presente. Mas uma coisa que eu vi, com a Ca que eu também sou mãe da Catarina e do Heitor. E eu sempre pensava muito assim: "Puxa vida, eu tenho uma carreira, eu trabalho fora". O que você sente, eu sempre senti muito. Mas os meninos cresceram e a Catarina cresceu. E ela cresceu eu não tinha noção disso, mas o meu exemplo, enquanto mulher, enquanto profissional, definiu profundamente quem a Catarina está se formando. E ela tem maior alegria, maior orgulho. Ela fala assim: "Mãe, é super legal ver o que você faz na Solids". Então, assim, aquela culpa que eu senti lá atrás, eu respirei fundo e hoje, assim, isso se transformou hoje eu vi que isso também faz parte da educação dela. Às vezes a gente quando a gente está trabalhando, quando a gente está dando o nosso melhor, a gente também está educando. É verdade. E a Obrigada. gente está trazendo uma ética de trabalho para os nossos filhos. A gente, às vezes, está, sem saber, ensinando os próximos passos, ensinando os caminhos. Então, o nosso trabalho também faz parte da educação, né. E é uma coisa que eu só
eu só liguei a chave quando ela cresceu. Eu senti assim, aquela coisinha: "Ai, será que eu fiz bem de estar trabalhando?". Mas quando eles cresceram e hoje eu percebo isso, como que isso também faz parte da educação e como isso marcou positivamente a vida da minha filha, né. Esse é o período que eles mais absorvem tudo, né. A minha filha fala: "Eu vou pra", ela não vai pra escolinha ainda, mas ela fala: "Eu vou pra escola e eu vou trabalhar bastante". Não sei da onde que ela, né, mas ela me vê trabalhando também, então a gente tem que pensar nesse legado que a gente tá deixando, É, né. e às vezes o que a gente faz como trabalho é uma oportunidade de deixar uma herança também. Isso também é Uhum. herança, né. É verdade isso. Carol, e conta pra gente aí sobre esse mundo da vida fitness. Foi uma coisa que você escolheu empreender e se dedicar, ou foi algo que foi, natural, assim, que aconteceu na sua vida? Foi bem natural, porque o exercício é uma paixão para mim. Então, lá atrás, quando eu resolvi fazer educação física, eu não resolvi fazer educação física porque eu achei que fosse a melhor profissão, que fosse, talvez que eu fosse ganhar muito dinheiro trabalhando como educadora física, não. Eu decidi porque, na época, eu passei em medicina, que era o meu sonho naquele momento fazer medicina, mas a faculdade era muito cara, minha mãe não tinha condições de bancar aquela faculdade. E aí eu falei: "Não, vou estudar durante um ano e vou passar numa faculdade pública no ano que vem". Eu estava saindo do terceiro colegial, eu falei: "Não, tenho chance de passar". Eu era bem nerd. E aí, quando eu resolvi que eu ia estudar 100% para passar em um ano, eu parei com todas as minhas atividades, absolutamente todas. Então eu ia para o cursinho, eu estudava, voltava para minha casa, estudava, 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 ia no contraturno do cursinho também de novo, estudava, 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 estudava à noite. Parei de ir na academia, parei de fazer meus esportes, parei de fazer tudo que eu fazia. Nunca fui muito do esporte com bola, mas era muito do movimento, de corrida, de academia, de aulas de sala. E quando eu fiquei 6 meses fazendo isso, eu percebi como o exercício me fez falta. E aí eu falei: "Meu Deus, eu amo tanto isso que eu não estou conseguindo viver sem. Então eu vou fazer educação física". Quando eu decidi fazer educação física, eu recebi o apoio da minha mãe, né, e fui. Passei logo de cara numa universidade pública e fui. Quando eu cheguei e comecei a cursar, aí minha paixão foi se aflorando, fui gostando cada vez mais, mas eu nunca pensei em sair da educação física e empreender em alguma coisa, porque eu nunca tive o sonho de ter uma academia, né. Então dentro do curso de educação física, como é que você vai empreender? Ah, você vai ter uma academia, né. Então eu É o nunca caminho tive. mais óbvio, né, que É, as o caminho pessoas mais pensam. óbvio. Eu nunca pensei, porque eu sou de uma geração, eu faço 40 esse ano, eu sou de uma geração que não cresceu com o celular na mão, que não nasceu com rede social, né, que não tinha nem facilidade de mexer em e-mail, a gente foi construindo e aprendendo isso com o passar da vida, né, do tempo. Então, o que eu faço hoje não existia. O que eu faço hoje é uma completa novidade, então não tinha nem como eu sonhar com isso. E aí foi acontecendo. Comecei a trabalhar numa academia e: "Ah, você quer ter uma academia?". "Não, não quero. Isso eu sei que eu não quero. Não quero mexer no administrativo de uma empresa que acorda lidando com cliente às 5 horas da manhã, fecha meia-noite lidando com clientes, e as máquinas são pesadas, no sentido de custo mesmo, tem muita novidade, muita inovação, as academias estão cada vez mais grandes, as redes estavam se ampliando, então como é que eu vou abrir um espaço pequeno para competir com grandes redes que estavam entrando no jogo?". Então eu nunca tive essa vontade. Mas chegou num ponto que eu estava trabalhando tanto, 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 eu já era coordenadora de uma grande rede, dava aula de personal full time e dava minhas aulas de ginástica que eu amava, o horário que eu podia escolher naquele momento já. Então eu já tinha me consolidado como profissional. E aí eu falei: "Estou muito cansada, eu não consigo ganhar mais dinheiro, porque meu dia só tem 24 horas". É. E aí eu não posso também, eu moro em Londrina, eu não posso aqui, as pessoas estão cobrando, na época as pessoas cobravam hora aula R$ 30, eu cobrava 60. Então eu já cobrava o dobro, como é que eu vou fazer? Vou cobrar mais? Eu vou chegar para todos os meus alunos e falar assim: "Olha, eu vou, de repente". Não dava. Então eu fui procurar uma coach de carreiras, ela é minha mentora até hoje. Hoje em dia a palavra coach está um pouco, né, banalizada, mas Sem voz. existem muitos bons profissionais. E ela é uma profissional excelente. E ela falou assim: "Mas o que que você quer fazer? Você quer voltar para trás, então você quer fazer medicina?". Eu falei: "Não, eu nem cogito isso". "Ah, então você quer passar no concurso? Você quer fazer". "Não, não, não, eu quero continuar trabalhando com o que eu trabalho, mas eu preciso ganhar mais dinheiro". "Ah, então você vai dar aula na internet". Eu falei: "Hã? Para quantas pessoas você dá aula?". Eu falei: "Ah, minha sala cabe em 30 pessoas quando eu dou aula de ginástica". "Dou aula para 30". "Então você vai dar aula para 30.000. É só você fazer um canal no YouTube". Eu falei: "Não, é fora de cogitação, nem rede social eu tinha". Que ano era? Isso foi, se não me engano, em 2014, Visionária. 2014. E aí eu falei: "Não, imagina, eu não tenho nem rede social", era época de Facebook,
Se não me engano era época de Facebook, eu não tinha nem Facebook, não tinha nada, não mexia. "Não, você vai entrar, você vai aos poucos e tal", até que chegou uma hora que ela falou: "Ó, se você não fizer o que eu tô mandando, você não volta mais aqui". Porque eu fui empurrando com a barriga, né, isso aí pra mim era uma completa novidade. Então em 2015, no início de 2015 eu abri o meu canal, mas eu não tive coragem de postar nenhum vídeo, eu até gravei alguns vídeos e não tive coragem de publicar. E aí eu publiquei o meu primeiro vídeo em agosto de 2016, porque aí tudo veio a calhar, acho que Deus falou: "Não, é agora, vem aqui que eu vou te mostrar aqui agora". Então eu esperei, eu amadureci muito essa ideia dentro do meu coração, eu fui me soltando através aí eu entrei para o Instagram, fiquei mais forte ali dentro do Facebook também e tal, e aí fui amadurecendo essa vontade, entendendo como esse mercado funcionava, porque eu também não acreditava, meu marido também não acreditava, falava: "Meu, isso é loucura, você acha que como é que isso aí vai dar dinheiro? Como é que isso aí vai render alguma coisa?". E aí ela explicava: "Não, vai chegar uma hora que vão chegar pe vão marcas vão querer te patrocinar", até que chega um dia que eu recebo uma cesta cheia de frutas, que eu não tinha que pagar por elas. Aí recebo depois um kit de roupas de ginástica para poder trabalhar, que eu também não precisei pagar, que hoje a gente chama de recebidos, mas na época, né. Então eu falei: "Ah, isso aqui acho que vai render em algum momento". Aí eu abri o canal, para minha surpresa o canal do YouTube ele fluiu e cresceu muito mais rápido que todas as outras redes, que ainda estavam engatinhando. E aí isso foi me encorajando, me dando forças para entrar de cabeça nesse mundo digital. Isso é tão interessante, né, porque eu imagino para você a virada de chave aí em habilidades, né, você estava se preparando e estava preparada, na verdade, ali com toda a expertise de treinadora, né, e aí você passa para um lado que é de criadora de conteúdo e que a gente sabe muito bem aqui até para produzir o quanto que dá trabalho e o quanto que é complexo, né. E pensa agora, a gente está no auge de uma discussão de IA. Ah, IA vai acabar com alguns empregos e outros, e olha como que isso desde 2014, como que essa rotina de, cada vez mais a gente vai ter que experimentar o novo, estar aberto às possibilidades que não são óbvias. Algumas portas vão se fechar, mas muitas outras vão se abrir. E todos nós enquanto profissionais, a gente tem que estar atento a isso, né. Olha como que você topou uma coisa que não era óbvia, não era trivial, mas você estava no lugar certo, na hora certa, porque você topou o desafio, né. E uma coisa dentro disso que você falou, Mônica, é que as pessoas da minha área me criticavam muito, porque o que que eu fiz? Eu falei: "Então eu vou fazer um canal do YouTube e esse canal vai ser para exercício em casa", porque na minha cabeça é o que tinha mais lógica, porque quem tem dinheiro vai para uma academia, paga um personal, tem um instrutor lá dentro. No Brasil é obrigatório ter um instrutor ali, então mesmo que o instrutor não atenda a pessoa, porque de repente ele não está afim de trabalhar, porque às vezes a gente vê em academias que isso acontece, pessoas reclamam sobre isso, mas é obrigatório ter alguém ali, essa pessoa ela tem a função de ajudar. Mas existem pessoas que treinam em casa. Então eu falei: "Eu vou fazer um canal para quem treina em casa". E aí os meus colegas de profissão: "Você é louca, quem que treina em casa?". E aí entra a pandemia. Daí demorou um pouquinho, mas entrou a pandemia. Daí na pandemia, todo mundo começou a visualizar esse tipo de Você treino, estava posicionada no eu já lugar estava certo. posicionada, eu já estava grande. Então a pandemia veio para selar meu negócio e me trazer novas oportunidades. Você sabe que você falou isso e quando a gente estava conversando hoje mais cedo aqui na Solids, que você vinha, né, e aí muita gente, trouxe isso de assim: "Meu Deus, a Carol salvou a minha pandemia, né, como que eu treinei com essa mulher na pandemia?". Porque aí todo mundo estava nessa situação de ter que treinar em casa, né, enfim, e foi muito marcante. Como que é para você fazer parte de um momento tão desafiador, né, para todo mundo, e ter tido essa virada de chave das pessoas até em saúde mental mesmo, né, Carol, porque conta muito, né, numa Sim. situação daquela. São os maiores depoimentos que eu recebo a respeito de treino na pandemia, porque naquele momento eu estava muito bem posicionada, quando a pandemia entrou, então eu não tive que fazer nada novo, eu continuei o meu trabalho, aí meu trabalho cresceu e alcançou muitas pessoas. Então, muita gente que vem falar comigo fala: "Nossa, eu te conheci na pandemia, eu tô com você desde a pandemia, obrigada pelo que você fez por mim na pandemia". Na verdade, eu estava fazendo o meu trabalho, mas que naquele momento ele foi muito relevante, né, para nossa saúde mental. A gente estava em casa, não tinha o que fazer, precisava cuidar da saúde. Então a pandemia ela me trouxe, lógico, todos os medos que todo mundo passou, né, todas as inseguranças, mas a pandemia, a hora que as empresas, as marcas começaram a entender e trabalhar um pouco mais à distância, para mim ela foi muito positiva, foi um momento de construção mesmo. Então
De início, me bateu uma insegurança muito grande, porque eu não podia mais gravar, porque minha equipe na época tinham 4 pessoas. E eu morava num apartamento muito pequeno, não tinha espaço para gravar no meu apartamento, então ou a gente gravava embaixo, na área comum do apartamento, ou a gente gravava ao ar livre. Quando a gente foi a gravar ao ar livre, a gente falou: "Não, vamos gravar, porque vocês têm que trabalhar, eu também tenho que trabalhar". A gente foi gravar ao ar livre, a polícia vinha: "Não, não pode sair na rua, vocês estão aglomerando, vocês não podem". Então, veio essa insegurança. E aí o que me levantou foi um dia que eu resolvi abrir uma live na minha casa, porque eu ia treinar sozinha, porque eu não fico sem treinar. Aí eu peguei meu celular e falei: "Ah, vou gravar". E aí eu gravei e E aí simplesmente todo mundo começou a treinar com todo mundo você? começou: "Faz de novo amanhã, faz de novo amanhã". Então o primeiro dia deu 8.000 pessoas sem avisar ninguém. Eu falei: "Ah, amanhã eu vou aparecer aqui de novo então, gente, mesmo horário". Aí no segundo dia deu 10, no outro 12, depois 22 pessoas ao mesmo tempo. E isso se manteve por 2 anos. Então foi muito tempo mesmo. E aí nesse momento as marcas começaram a me ver, o meu trabalho que já acontecia, ele ficou muito mais forte e eu consegui enxergar novas possibilidades dentro disso. É aquilo que você disse antes, né, a IA chegou e ninguém acreditava, né, tá todo mundo ainda, questionando. É que a gente muitas vezes a gente coloca o foco naquilo que a gente vai perder. Então, às vezes, dá muita energia nos trabalhos que vão ser destruídos, só que muito mais serão criados. Então a gente tem que estar muito atento às próximas oportunidades É que vão verdade. acontecer no mercado. Meu marido fala isso, ele fala quando eu pergunto pra ele: "Que você acha que a Diana, minha filha, vai ser quando ela crescer?" Aí ele fala assim: "A profissão dela nem existe ainda". Muito Não provavelmente existe. não. A nossa não existia? Ué. E eu achei legal você trazer esse ponto, porque você teve que se virar, né. Eu sei que hoje você tem até a sua própria estrutura aí, né, que é grandiosa para gravação e tudo mais, mas você foi autossuficiente também de improvisar. Uma coisa até que a gente vê muito comum nas redes sociais é a pessoa esperar estar perfeito, né, Verdade. esperar o melhor Esperar o melhor momento, e momento. não às E vezes não tá é todo isso que mundo esperando até conecta. hoje, né, porque o melhor momento não existe. Não chegou, né, Mônica, o melhor momento Nossa. não chegou. E aí me lembrou uma questão, desse gerenciamento de comunidade, né, que é uma coisa muito forte da sua marca, né, Carol. Mais do que o que você oferece ou para além do que você oferece enquanto instrutora, tem essa conexão do abrir uma live, ter ali uma comunidade com você que te respeita e te acompanha, né. Uhum. Eu acho que isso é o que eu consegui construir de mais valioso, de mais rico, essa comunidade. Porque essa comunidade, ela me inspira também, ela é uma troca de energia, sabe. Elas me falam: "Você mudou minha vida. Ah, os seus treinos fazem isso, isso, isso". Isso é me alimenta, isso é uma inspiração. Então desde o início, quando eu comecei a trabalhar com o YouTube, eu sempre fui muito, tentei ser desde o início muito responsável com os comentários, com os treinos, com tudo que eu colocava ali, não como sendo um hobby, mas sendo meu trabalho. E desde o início eu não tentei ficar perfeito, porque no início eu não conseguia pagar uma grande equipe, mas de cara eu paguei 2 pessoas que já faziam a minha captação e minha edição, porque sozinha eu não conseguiria, eu não poderia parar de trabalhar para gravar. Então eu precisei delegar. Então eu fui, contratei uma equipe pequenininha que permaneceu comigo por bastante tempo, para conseguir dar conta de criar esses conteúdos. Então eu gravava de final de semana, de feriado, e aí estava sempre alimentando o canal. O canal, desde que eu abri, nunca ficou uma semana sem treino novo. Então eu sempre tive esse compromisso, na minha cabeça foi: "Esse é o meu trabalho agora". Então meu canal do YouTube é o meu trabalho, então eu tenho essa responsabilidade com respostas, como sendo uma professora. Eu não consigo hoje responder 100%, é óbvio, são muitas mensagens, mensagens, são muitos vídeos, mas eu tenho essa responsabilidade e eu acho que as pessoas que estão do outro lado sentem isso também. As pessoas se sentem muito especiais quando elas são respondidas. E isso eu digo porque eu também, raramente eu comento nas coisas dos outros e quando vem uma resposta eu fico até surpresa, porque isso não é comum. Eu acho que os profissionais que trabalham no online tinham que, focar bastante nisso, mas sem usar tantos robôs que hoje a gente acaba usando e todo mundo sabe que são robôs, né. Então eu tenho o cuidado de, quando eu estou respondendo comentário, responder pelo nome. Eu olho, vejo o nome da pessoa, respondo pelo nome, coloco escrevo do meu jeitinho, faço perguntas, eu volto lá para ver a pergunta, da forma como eu posso. Hoje em dia eu faço isso, eu não consigo fazer 100%. Então eu acho que isso criou uma comunidade muito forte.
E essa comunidade, essa conexão com pessoas faz com que qualquer negócio que você encabece a partir disso seja forte também. Se algum produto que eu vou vender, eu sempre falo, eu sempre sou muito transparente: "Olha, tem coisa que eu não anuncio, isso aqui não dá para falar, isso aqui dá para falar". E as pessoas sabem, se eu vou anunciar alguma coisa é porque realmente eu testei, é porque realmente eu uso, é porque realmente é bom. Eu mostro eu testando quando tá chegando na minha casa: "Ah, a gente recebeu um negócio aqui, nã tô com um projeto novo, hein, quem sabe vai sair do papel. Olha e tal". Aí se eu não falo mais nada, porque acabou, as pessoas sabem. Então as pessoas vão te conhecendo, elas vão se identificando, essa identificação faz com que elas queiram O o relacionamento, né. relacionamento. Verdade. Esse relacionamento traz confiança. Tudo isso tem a ver com reputação, né. Eu acabo sendo a CEO da minha marca e acabo sendo também a cara da minha marca. Então essa reputação ela tem que estar ali muito forte para que essa conexão com a minha comunidade permaneça também, forte. Interessante você trazer isso, porque a gente tem uma pergunta da comunidade aqui nossa da Solids, e aí uma pessoa mandou, deixa eu ver qual que é o nome dele, é o João. Ele falou assim: trabalho com marketing de influência para pequenas marcas. Carol, como você avalia se uma parceria de marca realmente faz sentido para sua imagem e para o seu propósito? Já recusou parceria boa, mas que não batia com seus valores? Já recusei. Desde o início, eu sei que eu trabalho com o meu corpo. Então eu tenho que ter cuidado nisso, porque se eu desviar um pouquinho do meu caminho, eu mostro outra coisa. Então eu preciso, meu corpo é a minha vitrine, eu preciso mostrar que eu tô com a perna definida, que meu abdômen é definido, mas eu tenho que evitar decote, porque se eu tiver com um decote, barriga de fora, perna de fora, isso pode passar um pouco de vulgaridade para algumas pessoas. E não é isso que eu quero passar saúde, cuidado com o corpo, qualidade de vida. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Às vezes, não foi uma nem 2 vezes, mas já chegaram propostas muito boas, de marcas que quando eu entro para ver como essa marca se comunica, aí eu vejo que a marca se comunica com meninas com biquíni, não que eu tenha alguma coisa contra isso, porque várias vezes eu apareço de biquíni também, não tem problema nenhum. O problema é ter a obrigação de aparecer de determinada forma, de biquíni, de determinado jeito, e aí eu acabo recusando, porque não é a imagem que eu quero passar. Sai do escopo. Sai do meu escopo. Se algum dia eu estiver na piscina com a minha filha e tirar uma foto de biquíni, não tem problema. Se eu quiser, algum dia estou lançando um programa que é focado no trabalho de glúteos e acabo fazendo um post para mostrar alguma coisa que seja até mais técnica, que seja um resultado, algo assim, eu não vejo problema. Mas eu acho que isso tem que ser muito bem equilibrado. Então, já recusei trabalhos por conta disso. E eu tenho a sorte de hoje ter uma empresária que também não vive pelo dinheiro, eu digo, porque às vezes os escopos são muito bons, campanha de lingerie, campanha de, creme que você tem que passar em alguma área íntima, que você tem que mostrar alguma coisa que talvez eu não queira, né, que eu não deva também no meu ponto de vista, e ela de cara: "Não, não, não, isso aqui não comunica da forma como a gente quer". Aí eu: "Certeza? Mas você foi ver?". "Não, não, já olhei aqui na plataforma, já olhei no site, já". Então a gente tem esse match muito bom de não querer fazer tudo por dinheiro. "Ah, é uma campanha muito boa, vamos aceitar". Jogos de azar, também não faço. Já recebi propostas, assim, tentadoras e: "Ah, vamos divulgar um jogo de azar, vamos". Não, isso mexe com a minha reputação, isso vai atrapalhar o meu relacionamento com a minha comunidade. Esse relacionamento, como eu digo, é o que eu tenho de mais valioso. É, essa questão de reputação de marca, né, Mônica? A gente estava até mais cedo numa reunião falando sobre isso, o cuidado que a gente tem que ter com o negócio, né, Carol? Assim, de estar alinhado realmente com o É propósito. é porque reputação é uma coisa que você demora anos para construir, mas você pode destruir, ó, em um segundo. É muito duro isso, então você tem que ficar muito atento, porque você vai construindo todo dia, vai construindo uma pedrinha, vai subindo, mas para derrubar é muito rápido, né, então realmente tem que ter atenção e tem que ter também a clareza, né. Então, Carol, você tem uma clareza da imagem que você quer passar, né, da mensagem que você quer passar e do tipo de vínculo. Então isso é muito bacana, porque traz transparência e clareza, né, e também traz uma personalidade, né. Então tá claro, a Carol é assim, isso que faz sentido para ela no momento. E isso traz uma autenticidade que é muito bacana, né, porque, no mundo onde todo mundo, né,
é um mundo um pouco pasteurizado demais, né, então essa autenticidade é muito legal, assim, esse cuidado em ser você é muito importante, né. O que eu penso, justamente quando a gente fala de negócio, de parceria, de recusar um trabalho ou outro, é mais forte ainda no que se diz, prejudicar o outro, né. Então, uma coisa que eu faço é: vou divulgar um produto. Não conheço, me deixa testar? Eu sempre peço para a marca me mandar ou me dar o acesso, às vezes é um curso, às vezes é alguma coisa, e eu falo: "Me dá o acesso por 3 meses ou deixa eu testar por 2 meses, 1 mês que seja". É uma propaganda de roupa, me manda para eu ver antes, que assim eu consigo falar sobre, não pra não eu não digo diretamente: deixa eu ver se é bom ou ruim", né, aí isso fica até chato, né, mas é para eu entender mesmo, porque eu acho que a experiência do cliente, quando eu estou divulgando alguma coisa, ela é importante desde o momento do pedido, da caixinha que chega, se chega uma caixa toda estragada, né, eu tenho que ter esse cuidado eu falo com as minhas meninas, né, porque a maioria é menina, eu tenho que ter esse cuidado com as minhas meninas, porque eu não quero eu falo: "Eu não divulgo nada que eu não divulgaria para minha mãe, que eu não indicaria para minha mãe". Então eu tenho esse cuidado aí. Eu acho que, o marketing de influência hoje, ele ficou igual quando eu acho que a Mônica tem mais ou menos a minha idade. Sou um pouquinho cheguei um pouquinho antes. Tenho 46. Você lembra de uma época que as meninas: "Quero ser modelo, quero ser modelo, quero ser modelo". Ela febre. Era uma febre. E aí agora todo mundo: "Eu quero ser influencer, eu quero ser youtuber, eu quero ser influencer, eu quero ser youtuber", porque isso remete status, luxo, dinheiro, Às viagem. vezes uma sensação de upgrade na vida, né, É, é é, igual jogador de futebol, é a exatamente. oportunidade da vida de muita Não gente. preciso estudar, porque estudar é chato, eu não preciso estudar e eu vou ser influencer, eu vou então eu vejo que o influencer hoje está na moda. E aí muitas meninas acabam se vendendo mesmo, muitas influencers, muitos influencers se vendendo por uma permuta para ganhar uma coisa e falando, eh, recebem um briefing da empresa que, sei lá, não fala verdades e acabam falando aquilo para ganhar aquele produto na troca, ou então aceitam fazer propaganda de um jogo de azar ou qualquer outro produto que não seja bom por conta do dinheiro, né. Então eu acho que essa é a grande dificuldade hoje. E hoje também tem a dificuldade do outro lado, do lado de cá. Quando eu comecei, não eram tantas influencers, tantos influencers, não era tanto conteúdo produzido. Então eu soltava um conteúdo no Instagram, ele espalhava muito facilmente. Hoje em dia, o algoritmo, ele mudou, a gente não sabe como ele funciona, mas o que a gente sabe é que tem muito mais conteúdo. Então, um conteúdo que antes batia 4 milhões de visualizações, hoje ele vai bater 700 mil. Por quê? Porque as pessoas estão consumindo conteúdo de muita gente. E tem um lado positivo, tem um lado negativo, né. Para quem está produzindo do lado de cá, é mais um desafio, Concorrência muito maior, né. muito maior. Carol, e você, tem produtos, né, em parcerias aí com outras empresas, então suplemento, roupa também de ginástica, enfim. E a gente viu recentemente um boom muito grande, né, Mônica, nessa área do bem-estar, né, as grandes marcas inclusive que lançaram aí nos últimos 5 anos estão relacionadas a bem-estar. Tive café para performance, né, as pessoas querem estar com a unha mais bonita, o cabelo mais bonito, com energético também a gente viu um boom de crescimento também. E você investiu também nesse mercado. Você acompanha muito de perto? Como que é esse lado empreendedor aí com os produtos? Acompanha aí, desde o início, desde da idealização? Acompanho desde o início, até mesmo na vontade de fazer algo. Eu acho que tudo começa aqui, né, na nossa cabeça. Então, eu estava já há muito tempo divulgando algumas marcas, mas eu tinha sempre na minha cabeça uma marca específica que fala diretamente com mulheres. O meu público é muito maior de mulheres. Dentro do Instagram, 97% são mulheres. Então é muita gente mesmo, é quase que 100%. Então eu sempre acompanhava uma marca específica que falava direto com mulheres. Era uma marca grande, posso falar a marca? É a Sanavita, é uma marca grande, tem 40 anos de mercado. E eu falava: "Eu vou trabalhar com essa marca, eu vou trabalhar com essa marca". E quando eu comecei a ter vontade de ter um produto, de novo, eu não tinha vontade de criar um produto do zero, porque eu também sei de tudo que precisa para criar um produto do zero, principalmente nessa indústria. Então eu não gostaria de deixar os meus outros negócios. Então eu acho que eu
a minha cabeça é: "Vamos colocar um pouco de energia em cada coisa, distribuir isso e vamos fazer tudo rodar". Aí você vai fazendo via parceria. É, então eu faço uma collab. Eu dou a minha marca e eles fazem toda a outra parte de criação do produto, de logística. E aí eu, desde o início, na minha cabeça, escolhi a Sanavita, mas a Sanavita não me escolheu. E aí, conversando com a minha empresária, não, a gente quer a Sanavita, não, tudo bem, a gente quer a Sanavita, então vamos lá. Então, a Sanavita foi diferente do que aconteceu com outras marcas que me abordavam. Mas a comunicação dela falava diretamente com o meu público, falava diretamente comigo. Quando eu tive a minha neném, eu fui numa nutricionista materno-infantil e ela me prescreveu creatina. Meu marido é nutricionista e até o momento eu nunca tinha tomado creatina. Meu marido falou: "Nossa, mas você nunca tomou creatina? Tem que tomar agora", porque a minha gravidez foi de risco, eu fiquei muito tempo acamada. Então eu derreti massa muscular, fiquei zero massa muscular. Quando eu voltei, eu falei: "Preciso construir massa magra". E aí nessa que a nutri falou: "Ó, é creatina". Eu falei: "Mas eu tô amamentando". "Não, não tem problema nenhum, creatina, whey protein, tal, tal, tal". E aí eu comecei a estudar mais sobre creatina, comecei a tomar, sentir os efeitos, com o meu marido em casa trocando figurinhas, e aí eu falei: "Eu quero uma creatina da Sanaviva". Então começou tudo aqui. Então fui construindo na minha cabeça primeiro e a gente foi abordando a marca, abordando a marca, aí até que depois de algum tempo deu certo, então a gente fez uma colaboração. Eu dou o meu nome, a minha imagem e eles fazem o produto, fazem a logística e tudo mais. Ah, os produtos eu acompanho desde o início, então, a gente vai fazer uma creatina? Tá, qual que é a qualidade dela? Como que ela é? Ela é assim, assim, a gente tem aqui já no nosso catálogo isso, isso, isso. Então vamos fazer uma diferente, vamos fazer uma com sabor? Porque o meu público é feminino, as mulheres têm mais dificuldade com o paladar, com eu, por exemplo, detesto qualquer coisa que seja sem sabor, não tomo nada sem sabor. Então vamos fazer uma creatina, vai, então qual o sabor? Eu amo tangerina, então a primeira foi creatina de tangerina, depois abacaxi com hortelã. Tem que fazer sentido para mim primeiro, para que eu possa vender isso e falar verdades. Eu gosto de dizer que da minha boca tem que sair verdade, então eu não posso falar que é deliciosa uma creatina de limão que eu Que você não não gosto. tolera, né. É, então não tem jeito. Até se em algum momento a gente tiver um portfólio grande de produtos, aí sim, porque daí vão ser para outras pessoas também, mas enquanto o portfólio é pequeno, aí tem que me agradar em primeiro lugar para eu poder vender Você isso. recomendar, né. Sim. E aí depois da creatina a gente resolveu fazer whey. E a mesma coisa, eu falei: "Bom, eu gosto de café, vamos fazer um whey de cappuccino? Vamos". A gente foi, eles mandavam as amostras, porque eles não são de Londrina, né. Então eles mandavam as amostras para minha casa e eu ia provando: "Não, isso aqui ficou rançoso, ficou um restinho na boca. Dá para tirar esse restinho da boca? Ah, dá para tirar, vamos fazer assim". E a gente foi construindo tudo junto. Então por isso eu fico muito segura para recomendar e sou muito feliz com essa parceria, apesar de ser um desafio. É muito, mais a curto prazo, é muito mais fácil eu trabalhar divulgando alguma marca, do que falar que eu tenho a minha própria colaboração. E aí depois disso também tive colaboração com roupa, tenho uma colaboração nova de roupa saindo agora, com uma marca que também tem um match perfeito com as minhas seguidoras. Tudo pensando sempre nelas. Por exemplo, essa marca de roupas agora, eu fiz já uma colaboração com outra marca antes, que quando a gente estava ali em processo de negociação, eles me falaram: "Não, essa marca é um braço de uma outra, é uma marca de luxo de fitness, mas ela é um braço e é o braço barato da marca". Só que ela não foi um braço barato, era uma marca cara ainda. E eu sei e entendo, e isso é uma coisa que também a gente tem que estar muito atento quando a gente está trabalhando com o público, a gente tem que saber qual que é a possibilidade de compra das pessoas que estão ali. Eu não posso divulgar uma calça legging de R$ 500 para uma pessoa que treina em casa, Você tem porque que conhecer seu público e é, até onde ele pode ir, né. uhum, não faz sentido uma pessoa que treina em casa investir R$ 500 em uma legging. Mas também não faz sentido a pessoa querer treinar com uma calça muito baratinha, que fique transparente, nada disso. Eu não tô falando que não tem que ter qualidade, mas que tem que se encaixar naquilo, né. A maior parte das pessoas que me seguem treinam em casa. E eu já tinha trabalhado com uma marca que, tocava o meu coração e eu deixei de trabalhar com ela naquele momento para fazer essa colaboração com a outra marca, porque achei que tivesse mais possibilidades por ser uma marca mais antiga, mas não foi o que aconteceu. E agora eu tô voltando para essa outra marca, que é a marca que eu sempre usei, que eu fazia propaganda antes, e agora eu vou entrar com uma colaboração com eles. Tem uma marca que tem um preço justo, então é conhecer o seu cliente, conhecer a sua comunidade e entregar para ele o que ele quer. Ô Carol, achei tão legal você trazer esse ponto do que você setou que ia ser a parceria
com a marca X e isso chegou, né. E essa visão, né, Mônica, empreendedora, assim, às vezes é um sonho, tá distante ali, não parece que é algo alcançável, mas a gente constrói as metas, constrói os objetivos para conseguir alcançar, né. Na nossa história da Solids tem muito do sonho, né, Mônica, a gente fala muito de fé inclusive, desse sonho de coisas que hoje, né, a Solids conseguiu alcançar, mas que lá atrás para você também era como ali a história da Carol, né, estava distante. É, eu acho que é importante, eu acho que todo empreendedor, assim, por isso que, assim, eu não consigo, ver um cenário de empreendedorismo sem fé. E fé não necessariamente no sentido religioso, mas naquilo de você acreditar firmemente naquilo que você ainda não vê. Mas você sabe que está lá, e você sabe que vai, e você continua seguindo até você conseguir visualizar. E isso é muito importante. E eu vejo o legal da sua carreira, assim, é que você começou lá atrás, quando não tinha nada certo. Você não foi influenciada por muitos influenciadores, mas você foi primeiro, você construiu, né, isso tem a ver com fé também. Tem, Porque a total. gente sabe que nem todos os dias as coisas são óbvias, são fáceis, né, e muitas vezes você está ali caminhando no escuro, né. Aqui também a gente viveu muito isso, né, quando a gente falou que "Olha, vamos entregar tecnologia para gestão de pessoas para pequenas e médias empresas no Brasil", todo mundo falava assim: "Não, ninguém vai comprar um software de RH". E empresa pequena, ninguém vai colocar tecnologia, o RH não gosta de tecnologia, e era um pouco verdade. Era um pouco verdade naquele momento, mas não era a verdade que eu queria manter. E tem isso também, muitas vezes a gente no negócio, quando a gente vê uma realidade, a gente precisa se conformar com ela. Se você não gosta como a mesa está posta, vira a mesa. Vira a mesa e cria a realidade, muda a realidade que você não gosta, né. E acho que empreendedorismo passa um pouco por isso também, né. Se é um mercado que, né, que se é um mercado, se você está numa sociedade onde as pessoas, às vezes, elas, a obesidade só aumenta ano contra ano, tudo, por que não mudar essa realidade, né? Por que não usar o trabalho, usar seu dom, usar seu talento para mudar uma realidade que você não gosta, que você quer melhorar? E por isso que eu acho tão legal o seu mercado. Quantas vidas e quantas pessoas você consegue impactar, né, fazendo bem, trazendo realmente mudança de vida. E sei que na pandemia isso ficou muito claro, mas não é só na pandemia. Você está num país onde você tem cada vez mais pessoas morrendo decorrência da obesidade, porque a obesidade é uma doença que mata, né. E quantas doenças, né, é uma doença, né, pela Organização Mundial da Saúde, quantas né, como que você virar a chave para bem-estar, para saúde, como que isso faz bem para as pessoas, né, e como isso é necessário, né. Então também saber dar esse movimento mesmo e às vezes até nadar contra a corrente, né, é muito importante. Eu acho que é um pouco de convicção, né, Mônica, de você saber a importância do seu trabalho, daquilo que você faz. Igual você tem bom, eu tenho isso, eu tenho esse software, e ele é importante, ele é valioso, ele funciona. É ter Então convicção no é. impacto que você pode gerar, né, ao longo do Uhum. tempo. É. E passar por cima também de alguns, percalços, digamos assim. Por exemplo, o meu marido ele não é uma pessoa que ele é muito deixa eu pensar na palavra. Ele é muito pé no chão. Então, isso é, isso não é, isso não é. Quando eu falei: "Eu vou começar a trabalhar na internet", e eu falei, eu não trabalhava: "Você se importa com isso? Porque a nossa vida vai mudar". Aí eu lembro, a gente estava no carro, ele me olhou: "Como assim?". Eu falei: "Não, a gente vai ser difícil de ter intimidade, vou ter que acabar mostrando muito da minha vida, os meus horários vão ficar bem bagunçados, eu não vou mais trabalhar em horário regrado, assim, 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 é isso que eu vou fazer". Aí ele: "Tá, mas como é que vai ser isso?". Eu falei: "Eu ainda não sei". Aí eu falei: "Mas eu vou fazer". E aí eu não esqueço que ele me falou assim, até hoje ele se desculpa por isso, ele falou assim: "Não, mas isso é muito difícil, pra que você vai inventar isso? É muito difícil você ter sucesso nisso, pra que você vai inventar isso?". Mas é a questão do normalmente, imagino que isso aconteça com você o tempo todo, as pessoas olham o glamour, a parte bonita, e poucas pessoas estão realmente interessadas em ver no preço que se paga para conseguir. E tem um preço, como qualquer coisa na vida, existe um preço a se pagar. É difícil, é improvável. É é estatisticamente improvável alguém conseguir chegar onde você chegou, né, e isso existe um preço a se pagar.
As pessoas têm que pagar um preço para chegar onde você chegou, né, e isso não é óbvio para todo mundo, né. É. E aí no dia eu fiquei até um pouco chateada, falei: "Não, mas vai dar certo". Aí ele: "Tá bom". Então ele nunca, duvidou na hora do vamos ver ali, né. "Tô fazendo aqui, você me ajuda?". "Ajudo. Preciso gravar no final de semana, não vou poder viajar porque tenho isso. Ah, vou precisar gravar no final de semana, no feriado". "Tudo bem". Mas você sabe que essa é uma combinação ótima? Porque tem a visão, tem aquele que vê, né, e ele consegue caminhar por aquilo que ele não está vendo, mas ele acredita, e tem a pessoa que vê o curto prazo e vai te ajudando a pavimentar o caminho, né. Então, normalmente, quando essas 2 pessoas se juntam, é uma combinação poderosa, É né. verdade. Porque às vezes eu tô enxergando tão longe que eu não tô nem aqui. Alguém tem que cuidado e te ajudando a pavimentar o É, caminho, né. exatamente. E Então normalmente quem faz isso é a pessoa que fala que é difícil, tem chance de não dar certo, né, porque são as pessoas que estão ali, com a visão mais racional da coisa, né. exatamente, mais racional, é exatamente isso. A Mônica pontuou super bem aqui sobre os benefícios, né, que as atividades físicas têm na nossa saúde, mas eu queria trazer aqui um tópico que é a performance, e a performance corporativa, afinal o bate-ponto aqui é para os líderes, é para quem quer crescer na carreira, e a gente tem uma atleta que a gente já te informou nos bastidores, que acorda É. uma atleta, nossa CEO. Ai, eu sou atleta. Que bom. Que nada, que corre. E é uma Ai. coisa que você traz sempre, né, Mônica, como que isso fez diferença na CEO, né, em você profissional. Conta um pouquinho pra gente. Pois é, primeiro, antes de ser um exemplo do que fazer, eu era um exemplo do que não fazer. Porque eu era aquela pessoa que achava que se eu gastasse 1 hora por dia, me colocando em primeiro lugar, meus filhos iam morrer de fome, minha empresa ia quebrar. Sabe aquela coisa? Não, primeiro eu tenho que cuidar da família, eu tenho que cuidar da empresa, e é óbvio que quando você tem esse tipo de pensamento, você não faz nada, né. Então durante muitos anos eu sacrifiquei a minha saúde, não pelo trabalho, mas por uma crença errada sobre o trabalho. Não pela família, mas por uma crença errada sobre a família. Até o momento que eu me vi numa condição de obesidade mórbida, e aí a minha saúde começou, e eu falei: "Vou fazer alguma coisa". Quando eu virei essa chave, e aí foi que eu perdi 40 quilos e passei por todo um processo, eu descobri algumas coisas. Primeiro, meus filhos não morreram de fome, pelo contrário, eu comecei a ser uma influência saudável dentro de casa, ou seja, eles ficaram melhores. E segundo, a empresa nunca cresceu tanto. E isso gera uma chave, porque eu sei que tem muitos empreendedores que, assim, estão tão envolvidos no negócio, em fazer, e acham que às vezes fazer uma atividade física e encaixar isso na rotina, ela vai sacrificar de alguma forma o negócio. Isso não é verdade, né. Os meninos brincam porque meus horários são peculiares, hoje eu estava lá cedinho, fazendo minha corrida e pensando em já e já montando todo o briefing de tudo que eu ia fazer no dia. E como que a atividade física me faz pensar com clareza, como a atividade física me ajuda a reduzir pressão, né. A Solis, ela tem desafios que só aumentam ano contra ano. E a sensação que eu tenho é que quanto mais essa pressão, essa cobrança aumenta, mais eu me sinto pronta, porque eu não negocio a minha atividade física. Então hoje eu tenho ali 1 hora de cardio, 1 hora de academia, 6 vezes na semana, e aquilo tem a ver com o meu corpo, óbvio que isso me ajuda a manter minha saúde, mas sobretudo tem a ver com uma estratégia de negócio. Porque eu nunca pensei com tanta clareza, eu nunca tive tanta energia, né, e é legal, eu aos 46 anos eu estou na minha melhor forma física, né. Então hoje eu tenho metas de crescimento de negócio e tenho metas de gordura no corpo. Então eu sei onde que eu quero chegar até o final do ano, né, então essa dinâmica executiva, né, da meta, do resultado, eu trouxe um pouco para mim também. Só que para eu ter ganho no próprio corpo, né, e é muito bom. E como que, você às vezes investir um tempo, né, 2 horas do dia, eu invisto 2 horas no dia, 6 vezes na semana. Como que isso retorna para o negócio? Sabe qual é a relação que eu sempre falo para as pessoas que existe, e é fato isso? Quando você bate uma meta pessoal sua
E ela é palpável, porque uma meta pessoal sua relacionada a peso, à disposição para fazer exercício, à força, à flexibilidade que seja, né, essa melhora de capacidade física é uma meta palpável. É uma meta que muitas vezes você enxerga no espelho, nas roupas, então você consegue aquilo é real, aquilo se torna real. Faz com que você tenha muito mais fé em você. Isso. E aí, isso você leva para os outros âmbitos da vida, para as outras áreas da sua vida, você leva isso para o trabalho. Então você passa: "Não, eu sou capaz, olha o que que eu fiz, eu perdi 40 quilos, você acha que eu não vou ser capaz de levantar mais ainda uma empresa?". É. E sabe uma coisa que eu aprendi também? Foi o valor de você continuar fazendo mesmo sem ver resultado. Porque meu negócio é musculação. Eu fiquei 6 meses na academia e não vi nada. Uhum. Eu fiquei 1 ano, vi pouca coisa, 2 anos e assim, mas eu continuei. Então essa coisa de você investir e você não negociar o curto prazo e aprender que nem tudo tem resultado na hora, que muitas coisas você planta para só lá na frente colher, é uma coisa extraordinária. Isso muda a sua forma de pensar negócio, de pensar família, de pensar relacionamento, isso muda tudo. Então uma coisa que é muito bacana é, com ou sem resultado, então agora, por exemplo, eu machuquei o braço, aí eu tô quase 1 mês sem treinar braço, o resto eu treino. Aí dá aquela murchadinha, aí o corpo muda, aí você fica assim: "Ai meu Deus, perdi". Mas não interessa, eu tô fazendo fisioterapia, eu vou voltar e eu vou continuar. Ou seja, independente do resultado do hoje, eu não vou deixar de fazer o que tem que ser feito. Eu não vou deixar as circunstâncias do hoje me abalar e comprometer meu objetivo do longo prazo, que é chegar na velhice com o máximo de massa possível, massa Uhum. magra possível. Isso tem tudo a ver com o Isso negócio, né. e isso tem tudo a ver com o negócio, porque quantas vezes no negócio você sacrifica, por causa do curto prazo, você sacrifica o longo ou você é incapaz de investir coisas no curto, porque você precisa de ver o resultado da hora. Uhum. E as coisas que valem a pena, as mais significativas, elas têm um tempo de maturação. Você planta hoje, você não vê nada, você acha que não vai valer a pena, a maioria das pessoas vão rir de você ou vão falar assim: "Não, para que isso?". Mas você persiste e lá na frente você colhe. Exatamente, é verdade. Perfeito, Mônica. Quando você vem, eu sempre aprendo muito, e eu acho que nesses momentos que a gente vive, assim, de muito imediatismo, né, na carreira, nos negócios, é sempre importante a gente ter essa visão. E a gente também está falando de uma influência, né, porque a Mônica bem disse, quando a gente vê lá que ela já nadou, que ela já correu, você fala: "Meu Deus, estou acordando agora, deixa eu ir também", e a gente vive isso aqui na Solids enquanto time. De um puxar o outro, a gente tem o grupo de Incentivar, né. corrida, a gente faz alguns rituais específicos com o esporte, inclusive meu time de conteúdo recentemente a gente saiu para jogar queimada, Olha que foi maravilha. maravilhoso. Olha que delícia. Então isso é uma coisa muito incentivada aqui. Reuniões caminhando, né, dar a volta no quarteirão. Por que que uma reunião tem que ser presa numa sala? Vai fazer reunião no quarteirão, andando. Eu faço isso também, eu tô na vibe de fazer reunião em movimento. Coisa simples que todo mundo pode fazer, né, porque tem isso também, né, Carol, às vezes o momento de vida da gente, às vezes criança pequena, ou às vezes uma situação da vida que seu tempo é difícil. Aí você tem que ser criativo, Vamos com o que otimizar, né. do jeito que às vezes você não consegue 2 horas ou 1 hora, mas às vezes aqueles 20 minutos, 30 minutos que você dedica, né, dentro da sua realidade, que isso que é legal a gente se inspirar, mas cada um tem que viver o seu momento, né. E cada um chega lá de um jeito diferente, isso que é importante, né. E eu falo sempre no final dos meus treinos: "Poste uma foto sua, poste o seu vídeo treinando". Você acha que ninguém quer ver, mas todo mundo vê e se inspira. Então eu acho que é isso que a Mônica faz. A hora que ela coloca o horário que ela tá lá, o horário que ela tá fazendo, a hora que a pessoa vê, fala: "Meu Deus, eu tô aqui". Ela vai trabalhar igual eu vou, ela tem uma rotina puxada assim como a minha, e eu não vou treinar, não vou me exercitar, se ela faz isso, tem um motivo, tem um porquê, né. E isso que você disse de inovar, de fazer uma reunião, uma caminhada caminhando, eu faço muito de manhã. Todos os dias de manhã eu gosto muito de ler, mas na rotina doida de uma casa. Eu trabalho em casa, então a minha equipe está dentro da minha casa, eu tenho 2 funcionárias, é meu marido que trabalha em casa também, a minha filha não vai para a escola ainda, então tudo acontece lá. Se eu deixo para ler, para estudar na hora que está todo mundo na minha casa, eu não consigo. Então, o meu cardio, geralmente, é um cardio em cima da bike, porque na bike eu consigo ler. Então eu pedalo e leio. Então eu mato 2 coisas ali já.
E aí, quando eu quero assistir algum podcast, fazer alguma coisa, aí eu deixo rolando na TV, faço um treino em casa, ou eu vou pra uma corrida e ouço. Perfeito. Mas sempre, sempre, sempre é otimizando. Algumas pessoas falam: "Ah, é importante você viver o agora, é importante você fazer o exercício estando ali presente no exercício". Eu concordo, mas depende do exercício. Se é algo cíclico, é uma corrida, é uma caminhada, é uma pedalada, você está fazendo bike, você não precisa estar ali 200%, porque o movimento ele está indo. Musculação é difícil mesmo você não prestar atenção nos movimentos, mas com relação a outros tipos de treino, você consegue sim, Cardio, e você isso entra em transe se você quiser, assim, você é, você vai para outra cabeça, é. outra E isso é dimensão. importante, isso eu acho que tem a ver com autoconhecimento também, de você entender quem é você naquele momento, quem o que que você representa naquele momento dentro da sua casa, para sua família, o que que é importante para você, e encaixar o exercício físico também nessa rotina de respeitando, na verdade, o seu momento. Talvez chegue um momento que você não precise mais otimizar, que você possa estar no exercício pelo exercício e ponto final. Mas não deixe de fazer caso não seja esse momento. A gente volta naquele início, né, não espera estar perfeito para começar. E uma coisa que eu aprendi é que não existe prioridades. E aí existe prioridade, prioridade é uma. E o que me fez virar a chave no meu primeiro ano, quando eu comecei, foi assim, todos os anos eu tinha lá, fazer a sólides crescer tantos por cento, ou ler tantos teve um ano, meu primeiro ano foi fazer atividade física tantas vezes no dia. Nem era como eu faço hoje, acho que eu comecei 3 vezes a semana, agora eu já nem lembro direito. E eu odiava, porque eu nunca fui da musculação. Então, mas eu entendi que, dada a minha realidade, era isso que eu precisava fazer. Eu odiava. Os 6 primeiros meses foram horríveis. Os próximos 6 foram toleráveis. Mas eu continuei indo, independente do meu sentimento, independente da minha vontade, porque isso é importante também. Porque se você fia o seu compromisso na sua vontade, a vontade é enganosa. Um dia você tem, um dia você não tem. Você tem que fiar no seu compromisso. Porque o seu compromisso, se você está feliz, você vai, se você está triste, você vai, se você está animado, você vai. E era muito assim, isso é igual boleto, eu não gosto de pagar, mas eu sou adulta e eu vou fazer. Então eu acho que tem que ter um momento que a pessoa tem que encarar dessa forma, como inegociável. Quando eu comecei a falar que exercício físico para mim era inegociável, as coisas fluíram. E até hoje é inegociável. Hoje eu até consigo colocar outras metas para o ano, porque não muda nada, assim, eu já criei uma rotina tão estabelecida que isso não já é automática, já altera. Então, às vezes, naquele primeiro ano, que a pessoa ainda não tem um hábito, coloque como prioridade. E por que que é importante colocar prioridade? Porque às vezes você vai ter que cancelar uma agenda, se você puder, para encaixar, você vai ter que realmente priorizar. Né, e normalmente a gente não faz isso, e a gente não faz isso porque a gente fala assim: "Ah, é porque eu trabalho muito, é porque", mas na verdade a gente está criando motivos para não fazer. Ô, Mônica, ótimo você trazer isso. Inclusive, a Carol muito bem pontuou, é excelente fazer exercício físico ouvindo podcast, então indico vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, ativa o sininho, siga a gente no YouTube, que a gente prepara muitos conteúdos incríveis e o bate-ponto é uma excelente opção aí para maratonar na hora do seu cardio. E para finalizar, que a gente está chegando no fim, queria fazer um bate-bola com você, um bate-ponto aqui, Carol. Uma música. Olha, eu gosto de tudo, mas já que a gente está falando de treino, eu gosto de treinar ouvindo Imagine Dragons. Ah, muito bom. Bom, Um exercício. agachamento. Um lugar no mundo. A minha casa, E se você pudesse tomar um cafezinho com pão de queijo com qualquer pessoa que você escolhesse, quem que seria? com a minha mãe. É sempre bom estar pertinho dela. E são momentos muito valiosos, né. Eu poderia dizer qualquer artista, qualquer pessoa, mas o meu coração bate mais forte quando eu tô com a minha mãe, então com a minha mãe. Legal. Agora a gente vai tomar um café com pão de queijo, tá? Eu, você e Mônica. E pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Carol, Obrigada.
prazer te receber, obrigada mesmo, espero que você tenha gostado de vir a BH e agora a gente vai tomar nosso cafezinho, a gente sabe o quanto que a agenda, né, é corrida, então obrigada pelo seu E tempo. Eu que parabéns pela agradeço. sua história, pela Obrigada, sua Mônica. visão, pelo seu exemplo. É muito, muito legal, né, ver uma mulher tão inspiradora aqui com a gente e fazendo o que você faz todos os dias. Eu sei que você faz a diferença na vida de muita gente. Ai, obrigada, Mônica, obrigada de E coração. Mônica, obrigada por voltar, sua primeira participação na terceira temporada, e temos mais algumas aí agendadas, então próximos Estaremos aqui. episódios, sempre aprendemos muito com você. Obrigada, gente, foi um prazer. Pessoal, a gente fica por aqui. Você pode continuar acompanhando os nossos conteúdos no nosso canal do YouTube. Até o próximo episódio.